Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma classe de escola dominical, continuando sobre a história da igreja. Nós estamos falando sobre a história da igreja e sobre a história dos mártires da igreja, né, dos primeiros séculos até o período da Reforma Protestante. Então é interessante aprendermos da história. Por que é importante aprendermos da história? A importância de aprendermos da história, primeiramente, para conhecermos aqueles que enfrentaram dificuldades e foram perseguidos por causa da sua fé. A importância também de não cometermos os mesmos erros. A importância também de sabermos, né, que nós não estamos pisando em algo novo ou em algo que nasceu do nada, mas em algo que nasceu de muita oração, de muita perseverança, de vidas que realmente dedicaram aí as suas vidas em prol do Evangelho. Então a importância de sabermos da história da igreja, de conhecer os fundamentos da igreja, né, os primórdios da igreja, também a dedicação daqueles que levaram o Evangelho a tantos lugares. A igreja, ela nasce em um momento de dificuldade e perseguição, né? Nosso próprio Senhor Jesus Cristo foi perseguido, os seus discípulos foram perseguidos, os apóstolos foram perseguidos, aqueles que vieram após foram perseguidos de maneira tenebrosa. A perseguição foi cruel no tempo do Império Romano, até o tempo em que a igreja foi colocada como ali a religião oficial do Império. Tem um trecho de um ministro que fala assim, estes são o precioso tesouro da igreja em Roma. Esses são verdadeiramente o tesouro, aqueles em quem reina a fé de Cristo, em quem Jesus Cristo tem sua morada. Que joias mais preciosas pode ter Cristo, senão aquelas nas quais prometeu morar? Porque assim está escrito: tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, fui forasteiro e me hospedastes, e também, sempre que o fizestes a um desses pequeninos irmãos, a mim fizestes. Que maior riqueza pode possuir nosso mestre que o povo pobre em quem deseja ser visto? O grande tesouro da igreja são os cristãos. O grande tesouro da igreja eram os cristãos. O grande tesouro da igreja é aqueles aonde Cristo faz morada. São os corações, mentes e corpos daqueles que resplandecem a luz de Cristo ao redor do mundo. Este é o grande tesouro da igreja, sabe? Como nós falamos na última aula de escola dominical, em vários momentos do primeiro século, muitos cristãos foram perseguidos. Ali em 280 depois de Cristo, por exemplo, havia no ano de 286 depois de Cristo, teve um dos acontecimentos mais notáveis registrados nos anais da igreja. Uma legião de soldados composta por 6.660 homens. Legião era chamada de tebana. Era constituída inteiramente por soldados cristãos. Porque os homens que haviam sido recrutados em Tebas, estes eram cristãos. Estiveram alojados no Oriente, até que o imperador Maximiano ordenou que se dirigissem às Gálias, a fim de ajudarem contra as rebeldes de Borgonha. Passaram os Alpes, entraram nas Gálias. Sabe onde que é as Gálias? As Gálias foram uma das grandes conquistas de Júlio César, né? O grande imperador Júlio César, que era para se tornar o primeiro imperador de Roma, mas acaba não se tornando esse primeiro imperador, porque foi morto dentro do Senado, e quem se torna o primeiro imperador de Roma é Otávio Augusto, o seu filho.
ele conquistou a Gália. Então, naquela região da Europa, a fim de ajudarem contra rebeldes, entraram as Gálias sob as ordens de Maurício, Cândido e Exupérnio, seus dignos comandantes, e finalmente reuniram-se ao imperador. Nesta ocasião, Maximiano ordenou um sacrifício geral, que deveria ser assistido por todo o exército. Também determinou um juramento de lealdade e de auxílio na extirpação dos cristãos na Gália. Todos os soldados dessa legião eram cristãos. E agora o imperador estava ordenando que todos os cristãos fossem ali extirpados. Alarmados diante de tais ordens, cada um dos componentes da legião de Tebânia recusou-se por completo a sacrificar e fazer os juramentos propostos. Extremamente enfurecido com a recusa, Maximiano ordenou que toda a legião fosse dizimada, isto é, que selecionassem um de cada 10 homens e o matassem à espada. Após a execução da ordem sanguinária, o restante permaneceu inflexível. Por isso, deu lugar à segunda dizimação. Um em cada 10 homens dos que ficaram vivos morreu de igual modo. Este segundo castigo não surtiu também nenhum efeito. Os soldados mantiveram-se firmes nessa ocasião e a seus princípios. Porém, por conselho de seus oficiais, declararam fidelidade ao seu imperador. Poder-se-á pensar que isso abrandaria o soberano, mas o efeito foi contrário. Encolerizado diante da perseverança e unânime dos soldados, determinou que toda a legião fosse morta. A ordem foi executada pelas tropas, que os despedaçaram com suas espadas em 22 de setembro de 286 depois de Cristo. Nesse mesmo período, também tivemos o primeiro mártir britânico, Alban, né? A Inglaterra havia recebido o evangelho através de Lúcio, o primeiro rei cristão, mas o primeiro mártir se chamava Alban. Depois, em 303 depois de Cristo, é chamada a Era dos Mártires, pelo aumento do número de cristãos e por suas crescentes riquezas, que suscitaram o ódio de Galério, filho adotivo de Diocleciano. Some-se a isto o estímulo de sua mãe, uma fanática pagã que praticamente empurrou o imperador a iniciar uma nova perseguição aos cristãos. O dia fatal assinalado para o início da sangrenta obra era 23 de fevereiro de 303 depois de Cristo. Uma grande perseguição assolou as terras de Roma, né? Passando isso, Timóteo, diácono de Mauritânia, e sua mulher Maura, mal haviam completado 3 semanas de união matrimonial, quando se viram separados pela perseguição. Timóteo, preso por ser cristão, foi levado perante Arriano, governador de Tebas, que, sabedor de que ele estava em posse das Sagradas Escrituras, exigiu que a entregasse para ser queimada. Ao que respondeu: se eu tivesse filhos, preferiria entregá-los ao sacrifício que me separar da palavra de Deus. O governador, grandemente irado com essa constatação, ordenou que lhe arrancasse os olhos com um ferro em brasa, dizendo: pelo menos os livros não terão mais utilidade para você, pois não será capaz de lê-los. A paciência de Timóteo diante desta ação foi tão grande que o governador exasperou ainda, a fim de quebrantar sua fortaleza. Ordenou que o pendurasse pelos pés, com um peso ao pescoço e uma mordaça na boca. Ao contemplá-lo nesse estado, Maura pediu-lhe ternamente que se retratasse por causa dela. Porém ele, ao retirar a mordaça da boca, em lugar de atender aos pedidos da esposa, censurou-a incessantemente,
por seu desviado amor e declarou sua resolução de morrer pela fé. Timóteo e Mauro foram crucificados lado a lado em 304 depois de Cristo. Passando isso que nós já falamos na outra aula, Constantino se converte. Constantino era um bom filho, virtuoso, e igualmente cheio de virtudes, que nasceu na Inglaterra. Sua mãe era Helena, filha do rei Cólio. Ele era um príncipe generoso e gentil, desejoso de cultivar a educação e as belas artes. Sempre lia, escrevia e estudava, e teve grande êxito e prosperou em tudo o que empreendeu, e foi um grande favorecedor da fé cristã, fé que foi abraçada por ele com a mais devota reverência. Vocês lembram que Constantino, em uma das suas batalhas, ao aproximar-se de uma cidade, Constantino continuamente levantava os olhos ao céu e viu bandas ao sul, quando o sol se punha, um grande resplendor no firmamento, que parecia uma cruz, e com essa inscrição: em hoc vince, vence por meio disto. Ele pegou aquela cruz e ele a tomou para si, e aquela cruz fez parte da sua vida, e ele abraçou o evangelho. E em todo o império, a maioria do império já era cristã. A palavra de Deus, ela é muito clara quando fala do poder do evangelho. E na história dos mártires, fala que o sangue dos mártires regava a igreja. A cada cristão que morria, milhares nasciam. A cada cristão que era perseguido, milhares desejavam a perseguição. E eles tinham prazer em morrer por Cristo, prazer em servir a Cristo, prazer em andar por Cristo. A perseguição se estendeu por toda a terra. Também mesmo quando os cristãos não eram mais perseguidos dentro do Império Romano, eles foram perseguidos também em outras regiões, como a Pérsia. É interessante, que muitas vezes Constantino, o Grande, informado das perseguições na Grécia, escreveu uma longa carta a Sapores, a fim de narrar o castigo que se abatera sobre os perseguidores e o grande êxito alcançado pelos que haviam parado de perseguir os cristãos. Ao referir-se às suas vitórias sobre os imperadores rivais na época, contou: somente pela minha fé em Cristo Jesus é que eu os subjuguei. Por isso Deus foi meu ajudador, deu-me a vitória na batalha e fez-me triunfar sobre os meus inimigos. Da mesma maneira, me tem ampliado os limites do Império Romano, de modo que se estende desde o Oceano Ocidental até os confins do Oriente. E nesses domínios não tenho oferecido sacrifício às antigas divindades, nem ousado encantamentos ou adivinhações. Só tenho oferecido orações ao Deus onipotente e seguido a cruz de Cristo. Muito me regozijaria se o trono da Pérsia achasse também glória e abraçasse os cristãos, de modo que tu comigo e eles contigo pudéssemos gozar de uma verdadeira felicidade. Com o resultado desse apelo, a perseguição parou por algum tempo, porém renovou-se posteriormente em outros tronos, na Pérsia e em outros lugares. É interessante que, após algum tempo, começou a perseguição dos papas, Após o Papa introduzir várias inovações na igreja e cobrir o mundo cristão com trevas e superstições, aos poucos, essas tendências começaram a perseguição e exibir a luz do evangelho em tal real pureza. E é interessante que, após o período das cruzadas,
em 1147, eram chamadas de enericianos, devido a Henrique de Toulouse, considerado o mais eminente pregador, por causa da não aceitação de qualquer prova religiosa, além das que se podiam deduzir das Escrituras. O partido papista deu-lhe o nome de apostólicos. Ao final, Pedro Valdo e Valdo, natural de Lyon, ilustre por sua piedade e erudição, veio a ser um enérgico oponente do Papa. Desde então, os reformados receberam a alcunha de valdeses. Então é interessante nesse propósito, né? Em vários lugares foi tendo a perseguição da igreja. Em Toulouse, na França, é interessante nesse processo, né? Que também houve aí essa perseguição. Houve perseguição contra os albigenses. Albigenses eram membros da igreja reformada, que viviam no país de Albi. Foram condenados por causa de suas doutrinas no concílio de Latrão, por ordem do Papa Alexandre III. Então muitos desses foram sendo perseguidos em todo o lugar, né? E incapaz de sujeitar-se abertamente, o conde de Toulouse, o rei da França, a rainha mãe e os 3 arcebispos lembraram outro formidável exército e conseguiram astutamente que o conde de Toulouse comparecesse a uma conferência, onde foi traiçoeiramente preso e obrigado a aparecer descalço e descoberto diante dos seus inimigos, a fim de firmar uma abjeta retratação. Seguiu-se isso acirrada perseguição ao albigense e a ordem expressa de não mais se permitir os leigos a leitura das sagradas Escrituras. E é interessante nesse propósito, né, amados? Aqui, nesse período, aí vem depois o período em que muitos reformadores, pessoas que tentaram reformar os ensinos da igreja, né, que eram contrários, por exemplo, eram contrários à adoração a santos, eram contrários à Inquisição, eram contrários a indulgências, né, quando você precisava comprar algo para ter o perdão dos seus pecados, eram contrários a esse processo, e eles foram tentando reformar a igreja. E aí nós vemos 2 pessoas importantes, John Wycliffe e John Huss, que pregaram o evangelho e foram os precursores da reforma protestante. Pessoas que, como John Wycliffe, pregou o evangelho e começa a ministrar à população local. Nós vamos ter um vídeo aí que mostra um pouquinho da história dele, de John Wycliffe. Welcome to Lutterworth, the workplace of John Wycliffe and the place where he did his most significant work. John Wycliffe has often been referred to as the morning star of the Reformation. The morning star is a term coined to describe either a planet or a star that appears shining brightly in the sky just before sunrise. John Wycliffe lived around 150 years before Martin Luther, John Calvin, Zwingli, and the later English reformers, but the work that he did was key in paving the way for them. He was a reformer before the term became popular, standing alone as a voice of change in his generation and in calling people back to the Bible.
Educated at Oxford University, he was a scholar and an unrivaled debater. It was whilst he was a student that he first incurred the displeasure of Rome in denouncing the friars and their lazy lifestyle. He was a champion of civil and religious liberty. And John Wycliffe was the first in his era who coined the term Antichrist in reference to Rome. The Archbishop of Canterbury received from Rome a papal bull to investigate the writings of John Wycliffe. But due to his standing at Oxford University and the goodwill he had amongst the people, this was never followed through. Perhaps a key event that helped John Wycliffe was the papal schism of 1378, where there were two popes that each claimed to be the right pope. And so amidst this confusion, John Wycliffe was left in a state of relative peace to carry on the work that he was called to do. John Wycliffe was a great believer in the ministry of preaching. He trained men who were known as the Lollards and sent them out all over the country preaching the gospel. But his greatest achievement was the translation of the Bible. Today we might not grasp the gravity of this, but back then to read the Bible in the language of the people as opposed to the Latin was seen as heresy, something that was forbidden and viewed as dangerous. A church leader in Wycliffe's day, commenting on his translation, said these words, "And so the gospel pearl is thrown before swine and trodden underfoot, and that which used to be so dear to both clergy and laity has become a joke, and this precious gem of the clergy has been turned into the sport of the laity." Wycliffe, though, declared plainly, Christ and his apostles taught the people in the language best known to them. It is certain that the truth of the Christian faith becomes more evident the more the faith is known. Therefore, the doctrine should not only be in Latin, but in the common tongue. John Wycliffe completed the first translation of the Bible into the English language from the Latin Vulgate. It was not a translation that was without fault, but this Bible shed light where previously there had been only darkness. The Bible once read could do only one thing: pierce through the spiritual darkness that was covering England and Europe at the time. The beams of light began to shine now. The revolution that would be the Reformation would become unstoppable. Today we have the Bible easily accessible. And today I want to challenge you to commit to read God's Word every day, to spend time in His Word, because as the psalmist says, the entrance of thy words gives light. John Wycliffe foi professor da Universidade de Oxford, teólogo, reformador, religioso inglês, considerado um precursor das reformas religiosas que sacudiram a Europa no século XV e XVI. Trabalhou a primeira tradução da Bíblia para o idioma inglês, conhecido como a Bíblia de Wycliffe. É interessante que o Wycliffe foi um dos primeiros a denunciar a corrupção do clero católico e anunciar a tese, que depois seria amplamente defendida por Lutero, de que qualquer um que tivesse fé poderia ter a salvação eterna, sem necessariamente ter que se dedicar ao cultivo das virtudes e às boas obras. Wycliffe afirmava que havia um grande contraste entre o que a igreja era e o que deveria ser. Por isso defendia reformas. Suas ideias apontavam a incompatibilidade entre as várias formas do clero e o ensino de Jesus e dos apóstolos. Uma dessas incompatibilidades era a questão das propriedades e da riqueza do clero. Wycliffe morreu em 31 de dezembro de 1384.
Ele faleceu na Inglaterra no dia 31 de dezembro de 1384, em consequência de um derrame cerebral. E é interessante que em 1415 o Concílio de Constância ordenou que seus restos mortais fossem queimados e as suas cinzas jogadas nas águas do rio Swift, né? Então é interessante que eles foram os precursores da reforma, né? Tanto John Wycliffe quanto John Hus, que você vai ver agora o vídeo, a perseguição, e que mostra John Hus e Jerônimo. Precursor. He was asked one last time if he wanted to recant. What errors shall I renounce? He asked. I know myself guilty of none. He was brought to this very spot here in Constance, and they burned him to death. They had to light the fire 3 times. They wanted to ensure his body was completely consumed. They dug up his ashes along with the soil under him and threw it into the Rhine River. About a year later, Jerome was also brought to this same spot. And as his executioner was standing behind him, Jerome said, "Apply the fire before my face. Had I been afraid, I should not been here." They died with heroic bearing. And a zealous papist, commenting on the death of Huss and Jerome, said these words: "Both bore themselves with constant mind when their last hour approached. They prepared for the fire as if they were going to a marriage feast. They uttered no cry of pain. When the flames rose, they began to sing hymns, and scarce could the vehemency of the fire stop their singing." Both these men lived their lives 100% for God, so that when they died, as tragic as it was, they died with no regrets. If we live our lives today 100% for God, fully surrendered to Him, we also can live a life where we have no regrets.
John Hus, ele foi também um precursor da reforma, um pensador e reformador religioso tcheco. Iniciou um movimento religioso baseado nas ideias de John Wycliffe e seus seguidores foram conhecidos como husitas. Defendia que a comunhão do pão e do vinho deveria ser oferecida a todos os fiéis. Além disso, John Hus pregava a ideia de uma igreja pobre contra a opulência que apresentava a Igreja Católica. Para eles, os esforços realizados pelo homem na terra deveriam aproximá-lo do mundo perfeito de Deus. O reformador negou-se a cumprir a exigência feita pela igreja, e no dia 6 de julho de 1415, Hus foi morto na fogueira. Esse pensador e reformador que iniciou ideias baseadas também nas ideias de John Wycliffe, anunciou que 100 anos após ele, John Hus era conhecido como um ganso, viria um cisne que ninguém mais poderia apagar. E ele estava aí, alguns dizem, profetizando quanto à reforma protestante, quanto a Martim Lutero, que coloca em 1517 as suas 95 teses. Na próxima aula, nós continuamos. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por aprender mais da história da igreja. Obrigado, Senhor, pelos teus ensinos e pela tua graça manifesta em nossas vidas. Que o Senhor, de maneira especial, abençoe cada um de nós com a tua presença santa e que cada dia possamos aprender mais sobre a igreja, sobre o evangelho, sobre as palavras de Jesus e dos apóstolos e termos as nossas vidas edificadas no caminho santo. Deus abençoe. Daqui a pouquinho temos o nosso culto, agora às 10 horas, culto da família. Tanto agora às 10 quanto às 19 horas, estarei pregando uma mensagem sobre o poder do Espírito dirigindo a igreja. Deus abençoe em nome de Jesus.